Ok, pessoal, vamos lá então, iniciando mais uma aula, curso de Excel básico. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Coloquem o nome de vocês já aqui no nosso chat de texto do lado direito, né? Não se esqueçam de colocar, de abrir, né, na verdade, a plataforma para que fique registrado a presença de vocês, né? Compartilhando aqui a tela com vocês. A última atividade registrada na plataforma foi a atividade que vocês deverão apresentar na quinta-feira, né? Vocês deverão fazer aquele formulário, distribuir aí nas redes sociais, com base nos dados que vocês obtiverem do relatório, vocês vão fazer primeiro a tabela, né, para posteriormente vocês realizarem, né, inserirem os gráficos, né, ao mínimo foi solicitado aí 3 tipos de gráficos, né. A primeira parte da atividade foi solicitado que vocês entrassem no site do IBGE, baixassem aí qualquer planilha, né? E aí referente a qualquer assunto, seja ele da educação, saúde, etc. Né? Eu vi que vocês já se organizaram de uma forma bem bacana lá no grupo, né? Cada um está colocando o tema, gerando os links, os formulários, né? O pessoal vai respondendo à medida do possível, né? Então é só continuar com essa colaboração à medida que for colocando os formulários lá no nosso grupo, né? O pessoal aí responder para que a gente possa ter o máximo de informações possíveis, tá? O pessoal que está fazendo o formulário, acredito que amanhã, quarta-feira, né, lá no período da tarde, já seria seria um excelente dia para que vocês pudessem fechar esse trabalho, né? Ou seja, quarta-feira à tarde já deu tempo de todo mundo estar respondendo esse formulário, né? E aí já fecha o formulário, pega as informações que vocês têm lá dentro daquele formulário e aí partam para a segunda parte, que é fazer as tabelas, né, com os dados e aí inserir os gráficos, ok? Dentro de Excel básico, então, a última tarefa adicionada. Professor, Sim, bom dia. bom dia. Igual eu estava falando, eu tive dificuldade de fazer aquela pesquisa do IBGE. Aí não tem Sim, como o senhor dar uma orientação aí? Eu não consigo filtrar direito as informações para poder pegar as tabelas para fazer o gráfico. tudo bem. Eu vou passar para vocês a ferramenta de filtro que vai ajudar vocês na pesquisa, tá bom? Uhum, obrigada. Certo. Então, a atividade do dia 18, conforme as orientações que já foram passadas, né? Vocês têm lá a primeira parte do trabalho, né, da pesquisa, entrar no site do IBGE, escolher um dos temas, baixar uma planilha, né, e trabalhar com a questão de você organizar esses dados, que poderia ser feito da forma manual, né, você selecionar apenas aquelas informações que você acha necessário, e os demais você poderia excluir, ou até mesmo manter na tabela, né, porque o que é importante na hora que você vai gerar o gráfico? O importante é você selecionar as informações, né? Então, você poderia ter selecionado, você poderia ter excluído as demais informações, poderia ter trabalhado com planilhas diretamente do site que já vem com os filtros, né? Lembra que aquele dia eu baixei algumas planilhas que já vinham com os filtros e você lá clicava no filtro e selecionava as informações, né? Para alguns até, inclusive, eu passei no privado como que faz no celular, como que faz no computador também, né? Mas eu vou passar novamente. Essa questão é bem tranquilo, colocar filtro ou trabalhar com filtro já pronto, né? E a segunda parte do projeto é montar esse formulário, né? Formulário
algumas pessoas têm dificuldade. É um processo automático, não tem que salvar, não tem que fazer nenhum processo. Na medida que você vai criando o formulário, ele já salva isso aí lá no Google Forms, né? E aí, para confirmar mesmo, você envia, clica naquele botão enviar no final, ele vai gerar um link para você, e através desse link você consegue compartilhar, né, e ter acesso também ao formulário. Tá? Esse formulário aí, ele fica registrado no Google Drive, né? Caso você tenha essa conta do Gmail vinculada ao Google Drive. E aí, depois que você coletasse essas informações, né, então amanhã, período vespertino, já seria uma boa vocês pegarem tudo que tem lá, jogar dentro da tabela para poder finalizar, né, que aí já tem uma quantidade de dias bem interessante para que vocês fechassem, né, e concluíssem a pesquisa, né. Professor, eu estou com dificuldade com a tabela do formulário. Sim, qual que é essa dificuldade, Karen? Porque esse processo, depois que você gera o formulário, né, as pessoas vão respondendo de montar o formulário ou a tabela, depois que você tem os dados. De montar a tabela no Excel, depois que você tem os dados, né, Karen? Bom, então... Ah, tá. Ao decorrer da aula, você me fala quais são esses dados ou me manda o link aqui no grupo do formulário que você montou. Se alguém mais tiver essa dificuldade, manda aqui que eu auxilio de como montar a tabela, né? Tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar então a tela, vou entrar no site do IBGE, vou pegar dois modelos, tá? Um com já o funil, né? O filtro pronto, e outro sem, para a gente colocar, tá bom? Qualquer dúvida que for surgindo aí sobre alguma atividade anterior, já vai perguntando, deixando aqui também, para eu não esquecer e poder voltar e fazer junto com vocês, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia. Professor, eu não sei, eu acho que não tem nada a ver a questão do celular. Mas o que aconteceu? Todas as tabelas que eu procurei, eu não consegui colocar filtro. Elas têm assim, parece que a forma que elas foi criada é como se fosse assim, uma coluna tivesse em cima de outra. Eu sei que não me permitiu. E uma outra situação, por exemplo, vamos pensar que eu escolhi densidade demográfica. Quando eu abria, por exemplo, aí vinha lá a idade, tipo assim, quase que não tinha dados para que eu filtrasse e fizesse um gráfico, sabe? Assim, fizesse uma leitura daquela tabela. Certo. Parece que é como se ela dividisse assim, ó, no primeiro momento, eu vou colocar só que é a Ângela, que tem 40 anos, que nasceu em Goiânia e da cor preta, um exemplo. Pronto. Aí não tinha aquela assim, mais opções para que realmente eu pudesse fazer essa escolha. Eu falei, gente, aquele dia o professor abriu uma tabela lá, parece tão legal, e todas que eu escolhi não achava. Parece que é como se eles dividissem. Não sei se é o meu celular. Não, é porque assim, tem que realmente fazer a busca, né, dentro do site e ver qual, né, não são todas as tabelas que realmente auxiliam, né, ajudam você a fazer Porque a pesquisa. é em estatística, não é? Que entra. Isso, é estatística. Qual tema você procurou? Mas foi muita falta de sorte. Eu gosto muito de tema social. Eu sei que tudo que eu escolhi não me dava. Além de não me dar condições de fazer filtro. Certo. Me dá um exemplo aqui de qual tema você procurou. Põe aí, começa com social? Põe social, tem social ou... Não, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem sociais, população, trabalho, educação, saúde, habitação. Põe educação, mas quando eu escolhi proteção social também, sei que foram vários. Uhum. Podia ter separado alguns. Deixa eu ver se aí dentro. Deixa eu ver, pesquisa nacional, não. Tem um tal de POS, quer ver? POF, esse POF aí, ó, orçamento familiar. Orçamento aqui, ó, pesquisa de orçamentos familiares.
Sei que aparece, tem um momento que aparece assim, trocentas tabelas. Isso, aí, ó, POF 2000 e alguma coisa. Certo. Aí acho que eu já fui em download. Isso, você pode vir em downloads ou aqui em tabelas, né? Aqui, ó, tabelas. Ah, tá. Tá, vamos ver se na tabela. Tem vários. Nessa tabela eu não me lembro se na hora mostrou, mas vamos ver. Consumo alimentar, prevalência de consumo, média de consumo de energia, média de consumo de minerais. Tem vários temas. Deixa eu pegar um aqui. Tá, vamos, pega uma primeira, isso, mas quando eu abri, não abri assim não, mas vamos ver. Abra uma aí, vamos. Isso, ele vai abrir aqui em formato, ele vai fazer o download aqui no site em formato RAR, né? Que é aquele arquivo compactado. Você extrai. Isso, quer ver? Abre um desse para você ver. Eu acho que pode ter sido um desses. Eu sei que na hora eu não achei nenhuma informação relevante. Eu falei, ah, não. Aí não era nada do que eu queria, então eu acabei não fazendo. Certo. Aí depois que você extrai, a tabela está aqui dentro. Vamos ver se é dessa forma mesmo. Aí, Essa aí, por exemplo, ó, tá vendo essas sobreposições que tem? Tipo assim, ó, o consumo. Eu sei que aí eu não consegui fazer filtro, mas independente de ser, você vê que quase não tem informações. Eu falei, gente, não vou conseguir fazer um bom gráfico, não achei que foi relevante esse estilo que eles colocaram essa tabela aí. Uhum. Porque assim, eles dividem os vários assuntos aí por temáticas. Isso, Per capita e percentual de consumo fora do domicílio em relação ao total consumido por sexo, né? Então, alimentação. eu sei que eu procurei tantos assim, igual aquele dia que você apresentou uma pra gente tão legal, mas eu falei, gente, essa aí não tá me dizendo nada, isso é meu ver, né? Eu não gostei. Eu falei, não. Isso. E nisso eu entrei em várias. E todas estavam mais ou menos nesse estilo, assim, como se elas estivessem enxutas. Certo. Então, aqui, ó. Nesse caso, dá para fazer o filtro? Que eu não consegui. Ah, você pegou na última linha. Ah, peraí. Dá para fazer o filtro, sim. Você clica aqui No alimento. No título, Sim. classificar e filtrar. E na opção filtro. Aqui. Tá, mas você viu quando tá esse consumo aí? Justamente, acho que por ter essa frase acima, eu não consegui. Mas vamos ver como que você vai. Você pôs só no primeiro, só lá no alimentos que você clicou? Isso, só no primeiro. Então, você classifica isso daqui. Eu arrastei. Vamos ver se foi isso. Está mesclado. Vamos ver aqui, peraí, só um instantinho. Total, alimentos. Eu vou selecionar só esses daqui. Então, vamos ver se ele vai filtrar aqui. Classificar e filtrar. Filtro. Não, ele não adicionou filtro. Isso não pode ser executado em uma seleção que contenha vários intervalos. Olha isso. Ah, tá. Então ele não entende aqui a célula mesclada aqui, tá? Aqui em alimentos, a hora que eu abrir, tá vendo que ele já traz todos os possíveis alimentos, né? Então você pode selecionar os tipos de alimentos, fazer a seleção por tipo de alimentos. Mas você conseguiu selecionar a partir da... Alimentos, total, tem o total aqui também. Tá. Não, eu falo de selecionar não. Por filtro, você foi do total... Eu fui de alimentos, depois total, sexo masculino, feminino, o total também. Aí tem um percentual por média per capita, né? E tem esse consumo fora do domicílio em relação ao total consumido. Esses dois tópicos aqui divididos nessas três colunas aqui, né? Da esquerda e da direita aqui. Tá, então tá filtrado. Aqui ele não conseguiu de primeira colocar o filtro por causa dessa célula mesclada aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu desmesclei, né? Cliquei novamente aqui para lá voltar na coluna de origem, selecionei as colunas, vim aqui em classificar e filtrar e cliquei na opção filtro. Tá? Então eu tiro a mesclagem primeiro. Tira, ele não reconheceu esse aqui. Ele mesclado então, não procede.
Tá? Então deve ter sido isso que aconteceu em todas as minhas planilhas, que eu realmente não consegui. Tá. E com relação a ter maiores dados, eu tenho que sair procurando realmente planilhas que eu achar relevantes. E essa aí mesmo eu não gostei. Lá em downloads, quer ver? Se você for em downloads também, você vai achar muita coisa também, ó. Tá vendo? Ó, downloads, pesquisa de orçamentos familiares, 1980. Eu entrava dessa forma, isso, eu entrei assim. Mas aparece tudo assim, professor, sabe? Assim, sem. Não aparece aquela coisa completa, que o Ricardo mora na região noroeste, em Goiânia, tem escolaridade tal, sabe? E assim eu falei, não, gente, não está me dando muitos dados para que eu faça um bom gráfico. Certo. Vou extrair esse aqui, arquivos auxiliares. Muitos pegou esse formato TXT, então acredito que não sirva, né? Não sei se dá para mudar na hora. Esse arquivo TXT, na verdade, é um arquivo feito em formato de texto, que na hora que você insere num banco de dados como Excel, você consegue converter texto para dados, né? Então, na verdade, esse arquivo aqui extraído, eu não posso apagar nenhum desses itens aqui, porque todos eles fazem parte dessa tabela. Ah, certo. Mas tá, eu acredito que eu com filtro lá, mesmo que eu não ache uma tabela legal, eu acho que já vai ser mais tranquilo. Porque realmente eu não consegui nem filtrar e não tinha achado uma tabela atraente, acabei não fazendo. Vamos ver, cadastro de produtos e serviços, nas situações de existência de diferentes expressões de forma de código, significa considerados sinônimos ou denominações locais. Olha aí para você ver, só com, parece que 3 dados, né? Uhum. 2 dados. Eu falei, uai, não. Na verdade, aqui ele é uma tabela de cadastro de produtos, né? Só tem o código e não tem mais informação nenhuma. Descrição do item, código. Tabela bem simplesinha mesmo. Agora vamos ver esse aqui, dados. Despesa, alimentação. Acho que dentro desse tema aí, professor, eu acho que não acha nenhuma assim mais relevante, não. Porque realmente eu mexi nessas todas aí praticamente. E já é mais interessante, ó. Essa já. Essa já. Pareceu mais questão de idade, né? Percentual da despesa média mensal familiar em alimentação por classes de recebimento mensal familiar, segundo os tipos de despesa. Acho que até 2 salários mínimos, mais. Não, peraí, o que é isso? Que dados serão? A idade, não? As classes de recebimento mensal estão expressas em salário mínimo, inclusive sem recebimento. Eu não sei o que quer dizer essa informação aqui, não. Até 2. Eu acho que deve ser salário mínimo mesmo. Recebimento familiar deve ser a média de gasto, né? Quando a pessoa ganha até 2 salário mínimo, é tanto, de 2 a 3, né? É isso mesmo, acho que é isso aí. Sem declaração. Então, isso aqui já dá para trabalhar com uma base de dados bem interessante, né? E aí, trabalhar com os filtros, você pode selecionar a primeira parte da coluna. Eu vou selecionar aqui. Selecionar essa linha toda aqui. Tem que em classificar e filtrar. Filtro. Pronto, aqui eu já tenho filtro aqui em cada coluna. Esse aqui, será que é porque não tem? Tá, despesas em alimentação. Vem aqui, crio filtro. Ok, tá, já sei o que aconteceu. Na verdade, ele considera a linha toda como quando você clica na opção filtro, né? Então, vamos selecionar esse primeiro título, despesa. Aí, depois, com o Ctrl,
segurado no teclado, eu vou selecionando cada um desses subtítulos. No celular, qual é esse comando? Eu me lembrei dessa questão, mas não lembrava qual o comando que eu tinha que dar, mas no celular dá para dar esse comando aí? Dá, eu acho que ele aparece o teclado lá, né? Aí você consegue fazer essa seleção. Eu vou mostrar aqui também, para que eu vou entrar no celular. Despesa de alimentação, classificar e filtrar. Filtro, por que ele não deixou? Será que tem alguma mescla? Talvez nesse caso aí, professor, vamos ver se vai conseguir, deu? Não. Talvez a gente colocar o despesa lá do lado do total, né? Já que ela, nessa tabela, ela deu esse espaço, né? Isso. Vou colocar aqui na parte superior. É, porque parece que não dá para se fazer, né, aparentemente. Filtro. Pronto. Só que aí é o seguinte, ele não consegue achar... Puxa, acho que ele puxa em branco. Ele deixa tudo em branco aqui o filtro. Pelo menos esse primeiro... Ah, não, tá vendo? Esse aqui também, ó. Vamos selecionar tudo, professor? Será que não? Seguinte, eu vou colocar... Vou excluir essas duas linhas aqui. Também, né? Agora já aparece, tá vendo? Então tem que ter uma conexão, pelo menos com o título e os dados, né? Entre uma linha e outra tem que ter essa conexão, senão ele traz tudo em branco. Então aqui a despesa já consigo... Não, professor, agora eu creio que vai ser tranquilo. Pelo menos eu vou tentar, né? Aqui eu consigo já selecionar, né? Selecionar os produtos. Alguns Os alimentos. alimentos. Aqui selecionar, acho que a faixa, não sei se é interessante selecionar a faixa ou de repente trabalhar só com um percentual, né? Por exemplo, total até do salário mínimo. Eu vou tentar achar uma outra, que é igual eu te falei, olhando assim, para mim, não achei nada relevante essas tabelinhas, as que eu olhei, não. Uhum. É realmente pesquisar. Então, Essa aí mesmo, ficou até confusa, né? O que é que eles estão apontando com essa tabela, né? Mais paciência. Aqui você pode vir em downloads ou pode vir aqui em tabelas também, tá? Então, sempre vai ter alguma informação você vindo nessas duas opções. Deixa eu ver aqui outras informações. Links. Não, links não. Então, é sempre em downloads e... aqui, downloads, downloads. Professor, bom dia. Bom dia. Eu tentei abrir aí dessa forma aí aparece as pastas compactadas, zipadas, né? E eu Sim. vou abrir e só aparece números. Então, depende do arquivo que você está tentando baixar. Por exemplo, se for... tá vendo que aqui tem arquivos auxiliares, dados, documentação, instrumentos de coleta. Em dados. Tá, em dados ele vai aparecer só os arquivos em formato TXT, que é texto, né? Sim. Você tem que Aí vir então eu arquivo tenho que vir auxiliar. arquivo auxiliar. Isso. Aqui em dados, vamos ver o que tem aqui em dados aqui. Tá vendo? Em dados ele vem só arquivo em formato TXT, arquivo de texto, né? O arquivo XLS é o quê, professor? XLS é do Excel. Do Excel, ele pode abrir no BR Office, né? Uhum. Extensão do programa. Deve ter um monte de informação, tá demorando para abrir. Tá vendo? Ele vem assim, ó, nesse formato aqui, tá? Nesse formato aqui não tem como a gente converter e abrir no Excel, tá? Então esse aqui não tem como Sim, trabalhar. aparece tudo assim mesmo. Esse aqui não tem como trabalhar com ele, tá? E tem que baixar realmente um arquivo de extensão XLS, tá? Eu estava entre dois temas, é a questão do trabalho em relação ao Covid, né? Certo. E as empresas em relação ao Covid. Porém,
essa questão da pesquisa das empresas eu tinha que mandar só para, no caso, para empreendedor, né? Que é ver sobre o impacto que Trabalho. teve na empresa, se houve fechamento, se houve empréstimo, auxílio, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se vai ter uma pesquisa recente sobre isso, né? Eu acho que É mês de setembro. a última que achou foi realmente setembro do ano passado. Não sei se Isso. tá vendo. Tem, quando você entra em trabalho, tem PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, Essa Pesquisa pesquisa Nacional. nacional por amostra de domicílios. Ah, tem embaixo aqui, né? O PNAD Covid aqui, ó. Aqui, ó. Pesquisa Nossa, Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Covid. É esse daí, professor, que eu tava olhando. Aí, assim, eu não ainda escolhi nada, porque eu fiquei muito na dúvida por causa das informações em relação àquele questionário. Porque essa questão que a gente vai fazer agora, essa primeira parte, e aí aquele questionário, aquele formulário vai ser dentro dessa pesquisa, não é? Não, aí você pode escolher qualquer outra temática. A temática não precisa ser a mesma, não. Pode ser esse diferente, Não, então tá bom, então. tá? Entendi agora. Saúde, trabalho, escola, saúde. Aí já aparece aqui já o formato XLS para baixar, né? Ok, pessoal, tranquilo? É. Então, com relação a essa parte Entrar por cidade, estado também, professor. você fez lá, colocou o filtro igual nós colocamos agora há pouco? Qual tabela que você trabalhou aqui? Fala um tema para mim para eu entrar aqui. Estatística, qual tema que você escolheu? Condições de vida e desigualdade social. População? Então, multimídia, condições de vida, desigualdade e pobreza. Certo. Qual desses aqui? Síntese de indicadores, PNAD, Foi censo o demográfico. PENAT. Isso, o PENAT. Ok. Aqui em tabelas. Aqui ele tem pesquisa de 2015, 2014 e 2013. Qual desses você pegou aqui? Dados, migração? Eu queria algo mais recente, mas só tem essas datas aí, de 2015 a 2013. 2013. Não tem. Não tem. Quando Não tem tem algo nada. recente, ele aparece aqui no site, né? A não ser Vou que você pegar consiga 2015. achar fora do IBGE, você consiga pesquisar e achar, né? Mas eu acho bem difícil, Não, porque vou pegar 2015. o censo demográfico ele não é feito anualmente, né? Parece que tem um intervalo de tempo para ser atualizado também. Vou pegar Então, 2015, né? 2015, qual desses temas aqui, desses dados, Dados dados gerais. gerais? Então, vamos lá. Tem que extrair o arquivo, né? Tem que extrair o arquivo, exatamente. Aí pode escolher qualquer uma dessas tabelas. Eu acredito que uma seja a continuidade da outra, né? Então, aqui tem, primeiro, Tabela 1, né? população residente por grandes regiões, segundo sexo e os grupos de idades, né? 2014, 2015. Aí Pode vamos ser. ver o segundo. Deixa eu ver esse segundo aqui, o que ele fala também, se é continuação. Segundo sexo e a cor ou raça, né? Então já entra outro item, né? Que é cor ou raça, né? Uhum. Então já é diferente. Aqui ele classifica por grupos de idade. Então aqui tem região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né? Tem a coluna Brasil. Aqui você pode classificar por
sexo. Então, para você classificar as colunas, primeiro filtrar, na verdade, verifica se elas não estão mescladas. Se tiver, você já faz o processo inverso, né? Uhum. Sim. Sexo. Então, aqui você já seleciona cada um, aqui também está mesclado. Tem aqui em classificar e filtrar. E aí você clica em filtro, porque eu coloquei Brasil aqui em cima. Seleciona, classificar e filtrar, filtro. Aí você já consegue selecionar os intervalos aí, né? 0 a 4 anos, 10 a 14, 15 a 19. Selecionar só homens, selecionar as faixas etárias de idade, mulheres. Tá bom, vou tentar fazer aqui. Tá bom? Uhum. Obrigada. Nada. Ok, pessoal. Então, com relação ao filtro, eu acredito que seja essas pequenas observações mesmo, verificar se está mesclado. Se estiver mesclado, ele não deixa fazer essa questão de classificar e filtrar, né? E aí você consegue filtrar os dados, realmente selecionar aquilo que é importante para a sua tabela. Não precisa excluir, à medida que você trabalha com um filtro, já aparece para você as opções para que você possa escolher as informações que você quer. Mantenha o restante, não precisa excluir, né? Ou, de repente, se você tiver muita dificuldade para fazer esse processo, aí realmente você vai ter que trabalhar com a seleção de informações, né? Você seleciona os dados, né, ou as colunas que você quer, segurando o Ctrl e clicando em cima das colunas ou células e vai copiando para uma tabela nova, e aí você coloca só as informações realmente que você quer, tá? Mas é mais tranquilo vocês trabalharem com um filtro, tá? Que já realmente aparece só o que vocês querem. No celular, vou colocar aqui no celular e mostrar para vocês também. Enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, pessoal, relacionada ao trabalho ou alguma outra dúvida. Professor, bom dia. Bom dia. No celular, aparece o nome do download quando você está baixando? Por causa que no O meu só nome? aparece extrair isso. Parece. E ele já, quando eu movo ele para o Drive, ele já aparece sem filtro. Aí você pode colocar, né? Tem algumas tabelas que realmente vêm sem o filtro, igual essas que eu abri, e aí você consegue colocar o filtro, né? E já tem outras tabelas que já vêm com filtro, né? Deixa eu abrir aqui o IBGE. Então, aqui no canto, né? Botando no canto direito, estatísticas, econômicas, comércio.
quando você clica em menu, né, do produto, que é aquela mesma opção onde aparece tabelas, download, né? Aqui em tabelas. Clicar nessa tabela 1. Aqui embaixo ele já aparece, vou clicar em abrir. Ele abre direto no Excel, né, do celular. Deixa eu clicar em downloads, os arquivos. Professor, Sim. no Excel do celular que eu baixei, mesmo do senhor, eu não dei conta de mexer, não. Quando eu inseri uma coluna, ou inseri uma tabela, aparecia todas as informações, só conseguiria mexer em layout. Aparecia todas as Nem a informações, né? cor eu mudava, professor. Aham, Ah, aparecia todas as estranho. Será, informações. será que é o mesmo Excel? Sim, Microsoft. Daqui a pouco você compartilha a tela conosco, se você conseguir. Tá? Ah, eu vou baixar aqui então. Uhum. Ok, abrindo aqui. Então, aqui em atividade de divulgação, né, eu vou clicar nesse A aqui no canto superior, do lado direito. Vou clicar na opção de, acho que é texto mesmo, rotação, limpar formatação, tamanho. Comentário, link. Aqui, ó, do lado direito, né? Você vai clicar no título. Aqui do lado direito tem uns 3 pontinhos, né? Tem o A, tem um sinal de mais, tem um balãozinho para você inserir comentário e tem esse aqui no canto direito, tá? Criar um filtro. Não é possível criar um filtro, um intervalo que contenha mesclagens verticais. Ok, então tá mesclado, né? Então, vou clicar para desmesclar, continuar. Copiar, vou colar aqui embaixo. Ok, então vamos lá, vamos criar um filtro aqui. Filtro criado. Ah, cliquei no lugar errado. Cria no lugar errado.
Ah, tá, que ele já traz aqui, mesmo estando na coluna superior, ele traz aqui os itens, né, que ele pode classificar com relação ao mês. Tá, então aqui no, Excel, no planilhas do Google também é a mesma forma, a mesma maneira de colocar os filtros. Tá? É só vir aqui no canto direito e pedir para colocar o filtro e você escolhe, né, as informações que você quer colocar. Com relação aqui ao celular, aqui alguma dúvida, alguma dificuldade, de repente de fazer algo aqui, depois que baixou a tabela? A minha dúvida era só colocar o filtro mesmo, professor. Até então, tranquilo. Eu acho que a dificuldade era essa mesmo, a questão da célula estar mesclada, ele não deixa colocar filtro, tá? Então tem que verificar isso antes. Se tiver, já desmescla, né? Faz o processo inverso e seleciona e tenta fazer de novo que vai dar certo, tá? Bom, com relação à dúvida da Karen, né, professor, estou com dificuldade com a tabela de formulário. Você tem um link para mandar para que eu possa tentar te ajudar, que aí com o link fica mais fácil. Professor, não sei se a Riquelme vai falar. A minha pesquisa, como eu te disse, eu peguei do meu TCC, né? Uhum. Então, ele só sai assim, as opções que tem na minha pesquisa é se é muito importante, pouco importante, média importância. Certo. E aí, não sei porquê, eu queria que ele fizesse uma tabela em pizza. Porém, diz que não é possível. E aí, tem uma outra fórmula lá, que eu não sei o nome da tabela, é uma forma arredondada também. Só que quando ele faz essa tabela, além dele, ele não faz total, ele faz por coluna, ou seja, por pergunta. E também ele me trouxe assim a mesma informação ao mesmo tempo, tipo assim, ó, mais importante 40%. Aí depois em outro momento aparece mais importante 10%. Não consegui entender o porquê dele ter feito dessa forma. Informação que na Até tabela, te mandei o link. Isso, depois que eu construí a minha tabela, eu até te mandei o link. Não sei se, assim, lá na plataforma, né? Tá lá na plataforma, deixa eu ir lá. Não sei se ela está disponível, se às vezes você puder fazer pelo celular, porque o meu aconteceu isso. Esse aqui é o formulário, né, Angela? O link do formulário, não é isso? Então, Angela, esse link aqui é do formulário, né? Não é da tabela em si que você montou, não, né? Sim, realmente foi do formulário. Deixa eu ver aqui da tabela. Alguém vai compartilhar a tela com você? Eu vou localizar aqui para ver a tabela. Pode localizar. O Marcos, a tabela de pesquisa também não consegui colocar gráfico de pizza. Pessoal, assim, não é todo tipo de informação que você consegue colocar em formato de pizza, né? Também, dentro da tabela, você tem que fazer aquela seleção inicial de quais informações realmente são relevantes, né? Então, você tem que fazer a questão da peneira, né? A mineração dessas informações para que você possa gerar gráfico de pizzas, por exemplo.
Um exemplo que a gente trabalhou durante as aulas foi notas de alunos, né? Então, notas de alunos, por exemplo, a gente fez de bimestre a bimestre, né? Se você selecionar os 4 bimestres de todos os alunos, vocês compreendem comigo que o gráfico fica meio sem sentido e fica um gráfico muito extenso também, de entender. Então, realmente, quando você vai trabalhar, cada gráfico tem uma particularidade, tem uma característica para ser trabalhada. Não dá para trabalhar todas as informações da tabela, né? E também não é todo tipo de informação que você consegue colocar em um gráfico de pizza, né? Gráfico de pizza é mais utilizado em percentuais, né? Quando você tem, por exemplo, uma análise, uma amostra ali, né? Você tem ali nota dos alunos, você tem ali candidatos, né? Qual que é a porcentagem de votos para cada candidato, a nota dos alunos, né? Uma média dos alunos aí com relação à nota. Então, gráfico de pizza trabalha assim mais em percentual, tá? Tanto em média como percentual. Professor, localizei aqui a tabela. Até também não sei se eu a construí corretamente. Certo. Também ficou um pouco na dúvida, mas vamos ver aí agora. Vou parar a apresentação e você pode compartilhar, tá? Marcos, se puder olhar a minha configuração, coloquei a do IBGE do formulário no mesmo arquivo. Ok. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então, o primeiro passo para que vocês possam realizar essa pesquisa aí com sucesso é, primeiro, escolher uma temática, um tema lá no IBGE, depois escolher a tabela em questão e peneirar as informações, né? Trabalhar aí com as informações necessárias para que você possa concluir a sua pesquisa. Oi. Deu certo, professor? Deu certo. Já está compartilhado aqui para nós. Eu não sei se, como eu te disse, eu construí da forma correta, mas até então foi o que me ocorreu. Sim. Aí no Pizza, de fato, eu não consegui, né, diante provavelmente dessa sua explicação. Aí eu consegui uma outra lá que eu nem sei o nome, vem logo no início no celular, depois do de barra, ou de coluna, não sei. Só que, quando eu clico, parece que ele pega só pergunta por pergunta e houve esse repeteco. De hora ele não colocou todas as informações e hora ele repetiu. Certo. Coloca lá na tabela para nós, por favor, para eu poder dar uma analisada. Certo, tem o nome das pessoas, tem a situação profissional, qual a importância do marketing pessoal para a construção da sua carreira. Então, ali, dentro desse questionário, a gente consegue perceber que tem vários itens subdivididos. Então, dá para você criar um gráfico de cada uma dessas situações em cada item. Por exemplo, situação profissional, né? Quantas pessoas entrevistadas nesse intervalo estão em uma situação de autônomo, por exemplo. Ali a gente tem quantas pessoas? Tem 10 ou 11, acho que é 11 pessoas entrevistadas, né? Então você tem que fazer com base, tudo que você for fazer, gerar de gráfico, de informação, com base nessas 11 pessoas entrevistadas. Não precisa colocar dentro do gráfico o nome das pessoas, você pode selecionar só, por exemplo, qual a sua situação profissional. Se seleciona e do lado da coluna situação profissional, você já coloca um quantitativo, né, de pessoas que estejam nessa situação, né, cria lá pode ser embaixo mesmo, você cria aqui autônomo, fixo normal, tem algumas coisas que ele repetiu, né, fixo, desemprego, autônomo, tá repetido.
20%. Como que você gerou esse gráfico? Você selecionou qual coluna ali? Agora, professor, eu fiz aí, eu achei que dava para vocês terem visto, fiz agora. Então, eu selecionei tudo para ver se ele gerava um único gráfico, aí parece que dá problema. Aí depois eu gerei por pergunta, igual agora, eu peguei só a situação de emprego, né, profissional. E aí ele vai gerando esse formato aí, né, redondo. Porém, ele faz isso, ele parece que ele não colocou o formal e colocou o fixo 2 vezes, repetir. Eu simplesmente fui nele e fiz a inserção do gráfico, escolhendo lá o segundo modelinho. Eu nem não vi o nome, parece que não aparece o nome. Ângela, o problema está justamente no que nesse ponto aí que você colocou. Ele está repetindo porque você está selecionando toda a coluna. Então, o ideal é você, a partir dessas informações que você recebeu aí, fazer uma próxima filtragem. Que tipo de filtragem? Colocar aí no campo da tabela, pode ser uma coluna, pode ser numa linha de baixo, aí você que escolhe o que vai ficar melhor. Você precisa ter uma coluna ou uma linha informando qual que é o quantitativo de cada uma dessas situações profissional. Por exemplo, autônomo tem tanto, fixo tem tanto, né? E a partir dessa seleção, dessa coluna que você for criar, é que você vai gerar o gráfico de pizza. Do jeito que está, ele vai repetir mesmo. Por quê? Porque tudo que está ali no intervalo, ele vai jogar dentro do gráfico. Mesmo não sendo esse de pizza, porque ele não é bem um de pizza, não. Assim, pelo menos no meu celular depois aparece um outro de pizza, mas que não me permite gerar. Certo, o que você gerou foi de colunas, né? Mas mesmo assim, tudo que tiver no intervalo ele vai considerar. Então, o correto ali, então, eu teria que fazer uma planilha sobre outra planilha? O que você me aconselharia? Eu inserir uma coluna? Coluna, uma linha embaixo, você coloca uma linha embaixo. Quantitativo por situações. Aí você coloca lá, fixo, desempregado, autônomo... Tá. Aí você coloca a quantidade de pessoas em cada categoria dessas, porque ele não consegue identificar o percentual, né? O quantitativo. Não basta você selecionar só a coluna inteira. Né? Então eu vou somar, por exemplo, deu muito importante na pergunta 1, 3. Aí eu coloco, primeira questão, 3, muito importante. Isso. O quantitativo de cada item que você colocou dentro do seu formulário, né? E aqui, como te digo, eu sou péssimo em raciocínio, mas eu entendi o que você quis dizer. Coloca lá na planilha lá, por favor. Coloca lá. Tá. Você pode gerar embaixo mesmo, você coloca embaixo dessa coluna onde tem um nome das pessoas, você coloca lá. Quantitativo, quantidade, pode ser colocado aqui. Situação profissional, por exemplo. Pode colocar situação profissional embaixo. E aí do lado você coloca as condições, né? Autônomo, fixo, desempregado e formal, que são as 4, né? Aí na frente você coloca o quantitativo de cada uma delas. Nessa pesquisa, autônomo teve 4, 5. Desempregado foram 2. Aí você coloca o valor. Você vai ter o título. Né? Entendi, professor. Eu creio que tiver que dar o foco aqui com outros alunos, mas entendi sim. Mas isso é só no caso dessa planilha nesse formato de pizza, esse outro formato que não me fala que é pizza, mas esse formato que parece pizza. Ou ele ia me dar esse problema em todas? Todas. Ele vai repetir, todo o intervalo que você selecionar, ele vai considerar como se fosse um rótulo diferente. Então ele trabalha só com quantitativo? Em algum lugar da tabela eu tenho que ter quantitativo, não posso ter só quali, só nome, tem que ter números. Seria isso?
Tem que ter Em nome. termos de gráficos? Quando a gente tem gráficos, né, a gente fala de gráficos, ele trabalha em cima de dados, né, de dados numéricos. De números, né? E, Tá, tá bom? tranquilo, obrigada. Nada. Então, parte principal, pessoal, nesse trabalho não é só fazer o formulário. Depois que você construiu o seu formulário, você está com os dados já formados, aí você tem que montar uma outra tabelinha, colocando todas as informações que você recebeu, principalmente trabalhando com esses quantitativos, né? Então, a pesquisa foi baseada em valor tanto de pessoas, né? Nesse caso, 11, aí cada coluna uma situação, né? Um rótulo diferente, quantitativo de funcionários funcionários não, de pessoas em situações diversas, né? Autônomo, desempregado, etc. E aí, em cada pergunta, você cria uma coluna com dados, né, que representam a sua pesquisa. Okay? Então, tem que filtrar, tem que calcular muito bem o que você vai montar na sua tabela. Fora isso, pessoal, a questão de baixar, de colocar o filtro, acho que a Karen, né? Acho que, cara, essa foi a mesma situação da Ângela, né? Na dificuldade de montar a tabela. Se você quiser passar o link, Ricardo, do seu formulário para tentar te ajudar ao montar a tabela que você pensou, pode passar aqui, tá? Professor, só mostra no celular a questão de marcar e arrastar. Você falou no celular de teclado, aí eu falei assim, mas como assim, teclado no celular? Na hora que você clica dentro de uma célula, né? Você aparece o teclado normal do celular mesmo para você digitar, né? Eu vou colocar aqui. Só um instantinho. Peraí, Ricardo, eu vou abrir aqui também, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Vou colocar o celular deitado aqui. Eu não sei se aqui ele vai deixar selecionar intervalos diferentes, né? A forma de selecionar aqui no celular realmente é diferente um pouquinho. Deixa eu ver aqui se pressionar o dedo. Estou aqui nesse primeiro. Ele pula para a próxima. No celular aqui ele não vai deixar selecionar intervalos diferentes, a não ser que esteja na mesma linha. Aí sim você consegue selecionar. Tranquilo, professor. Ou também uma maneira que você pode fazer de forma auxiliar aqui não. Selecionar primeiro o que você quer, né? Então eu quero essa coluna aqui, né? Ou seleciono todo o conteúdo, copio e colo numa outra planilha em branco, volto aqui na próxima coluna, seleciono o que eu quero, copio e colo em outro documento
em branco, né? Dá para fazer isso também. Já que ele não deixa selecionar intervalos diferentes, né? Igual, por exemplo, aqui no computador. Aqui no computador ele já deixa você selecionar os intervalos selecionando o Ctrl, né? No teclado, e aí você consegue selecionar, por exemplo, a coluna A e aqui a coluna G, né? Deixa você selecionar. Agora, no celular, a maneira como eu falei que você pode fazer para selecionar é selecionando um a um, né? Seleciona uma coluna, copia e cola em outro documento branco, seleciona outro intervalo, copia e cola no outro, que aí você consegue trabalhar com os intervalos que realmente você quer. No final, você seleciona tudo para jogar O computador usa Ctrl o quê? no computador. É só pressionar o Ctrl, segura o Ctrl, e aí você vai selecionando as células que você quer, né? Por exemplo, aqui Achei que tinha que dar algum outro comando para ele segurar. é só o Ctrl mesmo. Ctrl, e aí você vai clicando em cima de cada coluna ou célula. Vamos lá, Ricardo, deixa eu abrir o... Tem que selecionar. Oi? O professor tem que selecionar coluna por coluna? Não, nesse caso aqui, por exemplo, é porque eu quero jogar aqui no gráfico a coluna A e a coluna G. Não quero que seja gerado todas as informações no gráfico. Então, eu posso personalizar o meu gráfico selecionando só algumas informações. Então, quando essas informações elas estão em colunas distintas, diferentes, eu posso fazer dessa maneira. Ao invés de selecionar tudo, eu seleciono apenas os intervalos que eu acho que são interessantes, né? Segurando o Ctrl e selecionando só alguns intervalos, e eu consigo gerar esses gráficos personalizados, tá? Então dá para fazer isso. Ou jogar tudo, né? Se você achar que realmente todas as informações sejam interessantes, você pode trabalhar com todas também. Tá. Clicar aqui nesse link. Gosto musical, vamos lá. Então aqui, ó, Karen, aqui você precisa fazer, depois que você receber todos esses dados, você precisa filtrar pelo quantitativo, né? Então, vou pegar aqui um arquivo novo. Depois o título da tabela você constrói, né? Estilo musical preferido. Aí tem lá o rock. Então, pra mim a tela tá congelada. Ela tá congelada? Sim. Tá compartilhada aqui já. Para mais alguém tá congelada a tela aí? Ou tá aparecendo normal? Tá congelado ainda, não? Não, voltou. Voltou, né? Então tem o funk, tem o gospel, sertanejo, pagode. Depois que você concluir o seu formulário, né? Depois que as pessoas tiverem respondido aí, amanhã, lá no período da tarde, você já pode abrir o seu formulário e pegar esse quantitativo, né? Na hora que você abre aqui na parte superior, vai ter lá as respostas, né? As pessoas que responderam o seu formulário. Aí você abre lá e já, por lá, você consegue ver o quantitativo, né? Então, por exemplo, rock de 10 pessoas, vamos dizer que 5, né? Aqui funk, 2.
Opa, deixa eu voltar aqui. Funk, blues, gospel, uma, né? Sertanejo, uma, e pagode, uma, né? Para fechar os 10 entrevistados. Aí, em cima desses quantitativos, um a um, né? Você vai precisar gerar um gráfico para cada uma dessas pesquisas. Aí sim é que você consegue estruturar e jogar esses dados dentro de um gráfico. Tá? Aí você pode escolher de colunas, de pizza, né? Então, por exemplo, aqui, ó, seleciono, inserir, né? Vem aqui no gráfico de pizza, por exemplo. E aí depois, se eu quiser mudar a cor, mudar a representação do gráfico, a legenda, né? Então, aqui, isso aqui embaixo é a legenda, o rock, que na hora que você passa o mouse em cima, ó, justamente vai cair no percentual que foi entrevistado, né? 5 pessoas curtem o estilo. Aí nesse aqui, laranja, 20%, né? 2 pessoas. Esse aqui, gospel, né? 10%, uma. E assim, ele vai representar cada um desses índices. Então, você precisa criar uma coluna que receba essas informações do questionário. Essas informações do questionário, de cada pergunta, né? Então, estilo musical preferido. Aí você vai criar uma linha para cada uma desses estilos musicais. Do lado, você coloca o quantitativo referente ao que as pessoas responderam nesse formulário, né? Depois, uma outra coluna, em qual lugar se escuta música, por exemplo, ou local onde as pessoas mais escutam música. Aí você coloca em casa, no trânsito, não escuto música ou outros. E aí coloca o quantitativo de cada uma dessas informações que foram mais votadas, né? E assim com a terceira pergunta e com as demais. Sempre colocando uma coluna para receber essas categorias e uma outra para que pegue esse quantitativo que as pessoas colocaram na sua pesquisa para que você possa gerar aí na sequência esses gráficos, né? Tanto de colunas como de barras. Eu posso fazer outro de barras aqui. Professor, Sim. ele, na hora do gráfico, ele consegue somar? Por exemplo, agora eu tive a ideia assim, por exemplo, eu deixo aquela minha tabela daquela forma, e aí na frente eu colocaria a quantidade. Não, mas será, tipo assim, eu colocava um numeral, que não seria bem a quantidade, mas, por exemplo, Ricardo, ele achou muito importante, então vai entrar. Não, acho que não dá certo, não. Não é quantidade. Aí eu pensei assim, eu coloco um. Não, acho que não dá certo, raciocínio. Ele consegue mostrar aqui, dependendo da forma como você configura, os percentuais. Aqui ele tem uma forma, por exemplo, Sim. de mostrar aqui os percentuais, né? Os valores, tá? Parece que eu fiz assim. Não, eu pensei que se eu colocasse assim, muito importante, aí outra vez muito importante, 1 ou 2, não sei. Pensei que talvez daria certo, mas eu acho que não. Dá para você colocar na legenda. Na legenda você consegue alterar, porque aí você consegue ver visualmente a cor daquela informação dentro do gráfico, e na legenda você tem a representação. Não sei se é isso, mas dá para colocar. Não, eu digo mesmo, eu digo na planilha mesmo. Na planilha? Na hora de eu quantificá-la, né? Estava aqui imaginando uma forma que eu podia quantificá-la. Mas aí eu vou tentando aqui. Tá bom, vai empatando que eu vou tentando te ajudar também, tá? Então, Ricardo, é isso, é você pegar todos esses dados que você receber da sua planilha, ajustar em uma tabela com todas essas informações e quantitativos, para que no final da sua pesquisa você consiga gerar esses gráficos, tá? Você viu aqui, eu concluí um de pizza, um de colunas. Então, independente do tipo de gráfico, dá para ser trabalhado. Depende de como você filtra, né, de como você coloca os dados dentro da sua tabela. Tá bom? Não sei se era essa a sua dúvida.
Professor, isso que você tá falando é atividade de hoje, é? A atividade que vocês têm que me apresentar na quinta-feira, né? Que é a atividade do site do IBGE, a atividade que vocês têm que criar o formulário e pegar as informações, né? Sim, os dois eu já fiz, mas tem que fazer isso também, né? O senhor falou agora. Gerar os gráficos. Isso, depois Sim. do. Sim, Todo mundo depois que responder o vocês tiverem os formulário. dados, tem que gerar os gráficos, exatamente. Então tem que ser quarta-feira à tarde, igual o senhor falou. É interessante, né? Porque aí dá tempo de todo mundo já ter respondido, né? Ter fechado, e você consegue ter essas informações aí e gerar os gráficos, né? Na realidade, era para ontem, né, professor? Não sei se todo mundo respondeu ainda, né? Você que deu tempo de todo mundo. Viu, Arnaldo? Você está querendo ganhar muito tempo. Não, já terminei Essa o meu tarefa já. era do fim de semana que nós não fizemos. Pois é, já terminei o meu. Não, sem problema. Se você viu que teve um quantitativo bom de respostas, tá beleza. Acho que a pedida média aqui é 16 a 18 alunos, né? Então, dá para ter um quantitativo muito bom aí de retorno, né? De respostas, tá? Igual o senhor falou, senhor, ela fica salvada lá no Drive, né? Fica, à medida que você vai fazendo lá, vai sendo salvo por lá mesmo. Então tá, eu vou ver a resposta lá então. Uhum. Ok, pessoal, mais alguma dúvida no sentido aqui de colocar as informações em uma tabela, de como fazer o download, de como trabalhar com filtro dentro das tabelas? Arnaldo? Mas você compartilhou seu link, Arnaldo? Parece que eu não estou lembrado de ter respondido nada seu. Qual que foi a sua pesquisa? Foi consumo familiar. Eu acho que eu não respondi a sua, não. Você jogou no grupo o link? Joguei. Ah, não, lembro. Tinha negócio de verdura, né? Beterraba, berinjela, alguma coisa assim, né? Sim. Não, tá, eu respondi, tá, tranquilo. Afirmando, ajudem aí, tá, pessoal? Ajudem o máximo que vocês puderem responder, vai ajudando os colegas também. Pessoal, quase 10 horas, vamos tirar aquele intervalinho básico. A hora que eu voltar, a gente continua a falar sobre as funções lógicas. Eu quero falar só uma coisinha sobre referências, né? Referência relativa, absoluta e mista. Só para mostrar o mesmo conteúdo onde que está na apostila, a gente viu alguma coisinha, que é a questão de você fixar a coluna e a linha, quando nós temos um valor único para todos os conteúdos aí das linhas e das colunas, tá? Então, já para vocês irem procurando na página 58 da apostila de Excel avançado, tem lá os 3 conteúdos, vou falar de forma bem por cima, a gente já viu essa questão. E aí a gente volta para falar sobre as funções lógicas, né? A gente vai começar a ver função e, função ou, conte se, soma se, todas essas situações aí para a gente implementar umas situações bem interessantes mais para frente, tá bom? Então, lá na página 58, tá, pessoal? Procurem lá, já deixem no jeito que assim que a gente voltar do intervalo, 10, 15 minutinhos, 10 e 15 no máximo, a gente retorna e aí a gente continua nossa conversa de hoje, tá bom? Até daqui a pouco.